Bora lá, nação, para mais um vídeo ao nosso canal Mídia Palmeirense. Traz todos os detalhes e suas opiniões sobre a vitória do Flamengo em cima do Bahia, assumindo a liderança do Brasileirão. Se você é novo no canal, não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações e curtir esse vídeo para não perder nada sobre o Flamengo. Deixando os créditos na descrição, opina pouco e deixa o palmeirense falar. Sem mais, vamos agora para o vídeo. É aquilo, né, ó, grão em grão, ponto a ponto. O Campeonato Brasileiro é bem provável que ele será assim, pelo menos ali o que eu vejo de perspectiva entre Flamengo e Palmeiras. É isso que eu vejo. Sobre o jogo de Flamengo e Bahia ontem, eu acredito que fica muito evidente a diferença de intensidade do Flamengo no Campeonato Brasileiro pro Flamengo na Libertadores. E aí você fala assim, ah, Neto, mas o jogo ontem foi equilibradíssimo. Eu sei, mas eu estou falando sobre intensidade, sobre vontade, sobre foco. É disso que eu estou falando. Ontem foi um jogo com vários elementos, vários acontecimentos. E por mais adversidades e obstáculos que apareceram no caminho do Flamengo, não impediu a vitória da equipe. Não impediu. E quando você pega, por exemplo, a equipe do Bahia, uma equipe extremamente organizada, uma equipe muito boa, inclusive uma equipe melhor do que o grupo do Flamengo na Libertadores. O Bahia é melhor do que todos os times que estão no grupo do Flamengo na Libertadores. E o Flamengo conseguiu ser muito mais competitivo. E embora 2 jogadores saíram, por acabarem sentindo ali, né, questões físicas, teve o Gerson expulso. Mesmo assim, o Flamengo ainda no final do jogo conseguia fazer jogadas de perigo, sair às vezes à frente, próximo do gol do Bahia e ainda colocar a bola na trave. Mesmo com um jogador a menos, mesmo com basicamente toda a equipe recuada, ainda de vez em quando conseguia fazer uma transição rápida e tentar alguma coisa. Nos minutos finais, foram 13 minutos de acréscimos. Nos minutos finais, o Bahia teve mais posse de bola e ficou mais no campo do Flamengo. Só que quem chegou com mais perigo foi o Flamengo, que colocou até bola na trave. Que até uma hora lá virou aquele alvoroço no meio da área, que teve até análise ali para ver se não tinha batido na mão do jogador do Bahia e tudo mais. Agora, sobre o lance da expulsão do Gerson, beleza, corretamente marcado. Sobre o lance da não expulsão e também da não análise do VAR em cima do Wallace Ian, do Flamengo, um absurdo, né? É aquilo que eu falo para vocês. Onde está a padronização da aplicação? Foi exatamente da mesma forma. Inclusive, o jogador do Bahia, no momento que vai, o jogador faz assim, ó. O jogador do Bahia, ele faz a expressão de tipo assim, fiz cagada. Só que nem sequer é acionado o VAR. É um lance muito parecido. A forma até com que o jogador do Flamengo ele é deslocado também, né, com o impacto, é muito parecido com o lance da do Gerson. A diferença foi a altura. O do Gerson foi um pouco mais acima. O dele foi um pouco mais embaixo, né? Foi bem aqui, né, no início aqui da linha do tornozelo. Só que parecidíssimos. 2 lances muito parecidos que deveriam ter sido ambos verificados e aplicado o cartão vermelho, segundo a própria regra. Aonde está a padronização, CBF? Aonde está? E eu duvido que a reunião que a CBF está convocando é para conversar sobre a arbitragem. Eu duvido muito. Não é. A gente sabe que não é. Ninguém é idiota. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe o assunto. Ninguém é idiota. É que a gente se faz de idiota, né? Porque senão ainda... Mas ninguém é idiota aqui. A partida, assim, a arbitragem do jogo ela era até boa. Só que bastou um lance para simplesmente acabar, né, com a arbitragem.
Do mais, foi uma vitória importante pro Flamengo, porque continua... Porque se o Palmeiras ganha hoje, o Palmeiras continua 2 pontos à frente. Flamengo e Palmeiras terão um duelo no dia 25. 2 pontos à frente. O duelo é um jogo de 6 pontos. A gente brinca aqui, né, que virtualmente falando é um jogo de 6 pontos. Porque você tira 3 pontos do seu adversário e ganha 3 pontos em cima dele. Então, teremos aí as próximas rodadas também muito interessantes. Mas eu realmente vi uma intensidade diferente ali no Flamengo. E mais uma vez o Arrascaeta definindo o jogo. Com uma assistência do Michael, que parece que ontem entrou com o motorzinho ligado. Ontem entrou com realmente vontade, com disposição, sendo aquele jogador mais explosivo, mais agudo, mais disruptivo. Fez uma ótima assistência pro gol do Arrascaeta, que mais uma vez tá guardando, hein? O Arrascaeta tá mais uma vez guardando. Arrascaeta essa temporada, ele realmente tá embaçado. Ele tá embaçado. E agora coloca a obrigação pra cima do Paulo. Ei, o que vai ter de flamenguista torcendo pro São Paulo hoje, hein? Rapaz do céu. Ó, eu falo pra vocês. Olha só, as 4 maiores torcidas do Brasil, quais são? Flamengo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo. Então, assim, hoje praticamente o futebol brasileiro vai estar torcendo contra o Palmeiras. Flamengo vão estar torcendo contra o Palmeiras. Claro. Os corintianos, sempre. Ainda que eles perderam ontem. Então, eles precisam de alguma coisa para pelo menos consolá-los. Também vão estar torcendo contra. E os São Paulinos vão estar torcendo pro São Paulo, obviamente. Agora, eu vou ser muito sincero com você. Galera, este é o Flamengo que todo mundo espera. Pelo menos no primeiro tempo, foi o Flamengo que tá todo mundo esperando aí, cara. Realmente, foi assim, poderia ser mais de 1-0 no primeiro tempo. O Bahia, no primeiro tempo, praticamente assistiu o Flamengo jogar bola. A não ser por uma jogada, acho que do Kaique lá, eu acho que, se eu não me engano, é o nome desse jogador, que deu lá um olé no Alexandro dentro da área e quase fez um golaço. E uma defesaça do Rossi, né? Este sim, daí é o Flamengo que jogou bola, não deixou o time do Rogério Ceni fazer o que fez com o Palmeiras. Em nenhum momento, mesmo no segundo tempo, aonde o Bahia melhorou um pouco, eu até acho que é por causa do cansaço do time do Flamengo, acho que o Flamengo estava um pouco mais cansado, e da demora da substituição que o Felipe Luiz fez no segundo tempo, que estava todo mundo cobrando, porque no primeiro tempo perdeu ali o Alan, depois saiu o Pulgar, e aí tinha mais uma substituição só para fazer, e demorou, se eu não me engano, lá para os 30 minutos que colocou o Pedro, acho que demorou um pouco, aí cansou um pouco o time, né? Ficou complicado o jogo, o Bahia tentou aí talvez tentar tomar conta, mas não foi nada assim tão forte, tão ameaçador, não. Teve a expulsão aí do Gerson, que dificultou um pouco mais o final do jogo, mas mesmo assim, o Flamengo quase que fez gol. Chegou a fazer o gol com o Luiz Araújo, foi impedido, estava um pouco impedido, foi anulado, e depois teve aquele quase pênalti lá, aquela confusão dentro da área no final do jogo, que poderia ter sido marcado pênalti, de repente, se fosse outro juiz. É uma coisa até interpretativa, porque o cara meio que se jogou na bola também. Foi estranho aquele lance lá. Eles ficaram se batendo só na hora que tava todo mundo brigando na bola, com a bola no chão, né? Mas antes o cara, não sei, eu tive a impressão que o cara pulou na bola aqui. A impressão que eu tive. Eles deviam ter analisado isso, não analisaram. Mas aí foi um jogo muito bom no Flamengo, principalmente no primeiro tempo, de 1-0. Soube no segundo tempo segurar, apesar do cansaço, né? E aí o Flamengo saiu com essa vitória super importante no jogo, que leva aí para a primeira posição no Campeonato Brasileiro, 1-0, e está em primeiro no Brasileirão com 17 pontos, empatado com o Bragantino, que empatou hoje, e o Palmeiras, que vai jogar amanhã ainda, está com 16 pontos, fica em terceiro. Se o Palmeiras vencer, o Palmeiras volta à primeira posição com... daí vai para 19. Se o Palmeiras empata em número de pontos com o Flamengo, mas perde em saldo de gols, que o Palmeiras hoje tem 5 gols só de saldo, enquanto que o Flamengo já tem 13, né? Só pra você ter uma ideia, o ataque do Flamengo no Brasileirão tá muito bom, né, cara? Muito bom, embora a galera andou reclamando aí na Libertadores, né? Teve
perdeu pro Cruzeiro de 2-1, mas mesmo assim o Flamengo tá muito bem. Tá tudo dentro da normalidade, né? O que acontece é que uma cobrança muito maior, porque é o Flamengo, né? É o elenco do Flamengo, e é o Flamengo, não tem como não ser diferente, né? Mas vamos lá, o Flamengo, nesse jogo, ele chutou 14 bolas no gol do Bahia, acertou 5, velho. E o Bahia chutou 6, acertou 2. Flamengo com 62% de posse de bola contra 38% do Bahia, tá? O Flamengo acertou 89% dos passes e o Bahia 84%, ou seja, os dois ficaram abaixo da média em número de passes. Não, desculpa, os dois ficaram na média ali. O Flamengo um pouquinho acima e o Bahia abaixo. Confundi as bolas aqui, né? Deu um branco na cabeça aqui. Eu lembro que entre 82% e 84% tá beleza, 81% tá na média. Geralmente pelo que a gente acompanha aqui diariamente, né? Todos os jogos aqui. Então o Flamengo um pouco acima e o Bahia na normalidade. 11 faltas do Flamengo, 9 do Bahia. 0 cartões amarelos pro Flamengo e 1 cartão amarelo pro Bahia. Aí já teve um vermelho pro Flamengo, que foi o Gerson, né? 3 impedimentos pro Flamengo, 1 pro Bahia. 8 escanteios pro Flamengo, 2 pro Bahia, tá? Então, aí a escalação do time, né? O Flamengo entrou com o Rossi, com o Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Pulgar e Alan, perdeu os dois no meio do jogo. Gerson foi expulso no final, Arrascaeta que fez o gol, né? Decisivo, Arrascaeta perdeu mais um outro aí durante o jogo, mas normal, não foi nada aquela coisa absurda. O Michael, que começou jogando bem no primeiro tempo, inclusive dando um passe para Arrascaeta, que o Arrascaeta perdeu o gol lá, e o Bruno Henrique, tá? O Bahia entrou com o Marco, Luciano, Ramos Mingo, Xavier, Acevedo, Rezende de Miranda, eu não conheço o cara do Bahia, vai. Iago, Gianluca, Rodrigo Nestor, Kaique, que fez a jogada bonita lá, e o Rodrigues, tá? No segundo tempo, aliás, no primeiro, o Luiz Araújo entrou ainda no lugar do Pulgar, o Pedro entrou no segundo tempo, Cebolinha entrou, Everton Araújo entrou no lugar, acho que se eu não me engano, foi do Alan, né, que já entrou mal, né, ou não, o Luiz Araújo entrou no lugar do Alan, aí o Everton Araújo entrou no lugar depois do Pulgar, e o Alan Cian entrou também no segundo tempo junto com o Pedro e com o Everton Cebolinha. Então, Flamengo, hoje no primeiro tempo foi o Flamengo que a torcida do Flamengo espera, né? Flamengo muito bem hoje no primeiro tempo, principalmente, mas também não comprometeu no segundo tempo, né? Jogou o que tinha que jogar e quase fez mais gol ainda, né? Essa que é a verdade, é que o Bahia tentou se atirar no ataque em alguns momentos ali, e aí nessas atiradas no ataque levou uns contra-ataques do Flamengo, que saiu até o gol do Luiz Araújo, e depois quase deu aquele pênalti lá, né? Mas vamos que vamos. Então parabéns aí pro Flamengo, para a torcida do Flamengo que volta a ficar feliz com o time, né? Não pode falar que o time jogou mal. Não foi excepcional, mas, cara, no primeiro tempo foi muito bom, né? Aquele Flamengo, lembrando que é o Bahia que venceu o Palmeiras de 1-0, tá? Deu um trabalho do caramba, e o Bahia que tá bem na temporada, claro, né? Tá oscilando também o Bahia, mas é um baita de um time complicado de jogar, é um time que eu acho que nessa temporada vai fazer um pouco mais, cara, do que fez na temporada passada, pode ter certeza. O que vocês acham? Eu acho isso, cara. Beleza? Vamos que vamos. Tá, e lembrando que na próxima quinta-feira, dia 15, às 21h30, no Maraca, o Flamengo vai pegar a LDU e precisa vencer de qualquer jeito. Tem que ganhar esse jogo, porque se empatar, eu acho que o Flamengo já fica fora da Libertadores, na minha opinião, porque o Central Córdoba não vai de jeito nenhum perder para o Deportivo Táchira, vai ganhar o jogo, e depois a LDU e o Central Córdoba pode fazer até um joguinho de amigo aí, né, caso empatar ou ele perder pro Flamengo, no caso da LDU, né, então o Flamengo tem que ganhar de qualquer jeito, né, então de repente hoje os jogadores, principalmente no segundo tempo, sabendo disso, conseguiram aí conduzir bem o jogo contra o Bahia, não foi aquela loucura, aquela correria toda, né? Até porque tem um jogo próximo aí muito importante, que é o jogo da Libertadores, e de jeito nenhum o Flamengo pode pensar em ficar de fora da fase de mata-mata, né? É impensável isso num elenco como é o do Flamengo. Beleza?
Agora sim, no mais, muito obrigado. Até o próximo vídeo aí. É isso aí, nação. Esse foi mais um vídeo de hoje, onde a mídia palmeirense traz todos os detalhes, suas opiniões, estatísticas do jogo de Flamengo e Bahia. Vitória do Mengão por 1-0 com o gol dele, nada mais, nada menos do que o uruguaio mais amado do Brasil, De Arrascaeta. O interessante é que Felipe Luiz entrou com um time um pouco misto. Deixou Pedro no banco, Wesley no banco. Confesso que realmente isso me surpreendeu. Deixou Cebolinha no banco e foi com Michael que realmente jogou muito bem, retornando assim o seu bom futebol. Eu acredito que é isso que ele quer, é isso que os torcedores desejam e é isso que Felipe Luiz acredita nele, dando credibilidade, confiança e oportunidades, porque eu vi torcedores do Flamengo que Michael, Cebolinha, Bruno Henrique, Léo Pereira e alguns mais já deveriam sair do Flamengo. Eu entendo que realmente esses jogadores estão em má fase. Bruno Henrique mesmo, se eu não me engano, tem 8 a 10 jogos seguidos que não vem desempenhando um bom futebol. Assim, no início do ano ele foi importantíssimo contra o Botafogo, contra o Vasco, na Supercopa, mas eu acredito que a questão da aposta vem influenciando o futebol de Bruno Henrique. Também acredito que seja as escolhas de Felipe Luiz, porque ora ele tá ponta, ora ele é centroavante, ora ele é segundo atacante, então ele precisa se readaptar praticamente em todos os jogos. Isso também é complicado para um jogador, porque a mente dele tem que mudar. Eu sou ponta esquerda, eu sou centroavante, eu sou um atacante acompanhando o centroavante ali, normalmente Pedro ou Juninho. Talvez isso possa prejudicar a cabeça do jogador, mas que ele realmente vem fazendo jogos abaixo, isso é uma verdade, isso tem que ser dito. Não entendi porque que ele não entrou com o Juninho, porque na minha percepção Juninho é o substituto imediato de Pedro. Se Pedro não joga, é Juninho. Bruno Henrique sempre foi, e na minha visão sempre será, ponta esquerda. Foi assim que ele voou em 2019, 2020 pelo Flamengo, e é assim que eu acredito que ele deva jogar. Aí Felipe Luiz muitas das vezes insiste ele como centroavante, sendo que ele tem Juninho no banco. Por quê? Não sei, mas são as convicções de Felipe Luiz. Eu achei interessante a fala de Felipe Luiz sobre Michael, eu vou ler aqui pra gente, porque especulava que Michael fosse para algum time do Brasil esse ano, já que esse jogo contra o Bahia foi o 7º jogo dele. Se ele não jogasse, ele poderia ser negociado com qualquer time do Brasil e jogar ainda o Brasileirão. Mas já que ele fez o 7º jogo dele pelo Flamengo, ele não pode jogar em nenhum time no Brasil pelo Brasileirão da Série A. Então veja o que Felipe Luiz disse ao GE. Foi muito interessante aqui essa informação. Abre aspas. O Michael é um jogador que se esforça muito e eu fico feliz que ele tenha feito uma grande partida. Não era fácil para ele. Sabíamos que ele entraria sendo o alvo do Bahia. Mas se está aqui no Flamengo é porque tem algo. Já passou por muita coisa na vida e superou. Então também vai superar e vai voltar a dar alegria pra gente. Fecha aspas. Isso aí foi a fala de Felipe Luiz sobre Michael. O que é que você, torcedor, acha sobre isso? Léo Pereira é banco? Ayrton Lucas é banco? Acredito que isso é unânime, né? Alexandre é o titular. Bruno Henrique deve ser banco ou negociado? Cebolinha é titular ou deve ser negociado? Comente aqui sua opinião nos comentários. Se você é novo no canal, não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações e curtir esse vídeo, deixando os créditos na descrição para o Pina Porco, Neto e Deixa o Palmeirense Falar para Tadeu. Dito isso, até as próximas notícias do Flamengo. Abraço, nação!